E o nosso sofá pegando fogo, hoje com um convidado especial, Renan Santos. Sou alegria. É ele, de novo aqui conosco, alegria de receber. Renan, bem-vindo. Já logo responde essa pergunta. 25% nas tarifas entre os produtos que os Estados Unidos não precisam de forma imediata, tipo produtos como o avião, peças de avião, o café, as carnes selecionadas, as frutas sofisticadas, o resto entra na lista. Você acha que dessa vez o governo consegue reverter esse tarifaço? Eu acho que o Donald Trump, toda semana ele tenta ajudar um amigo dele aqui no Brasil. Semana passada ele ajudou o Flávio, tirou uma foto com o Flávio, e essa semana ele está ajudando o Lula. A ideia toda dele tarifar produtos brasileiros para o Lula já era uma espécie de um enfrentamento, em que o Lula defende a nossa nação, supostamente, vamos colocar aí, contra os abusos do Donald Trump. A relação comercial Brasil-Estados Unidos, relação complicada. Os Estados Unidos, eles têm um saldo positivo conosco na balança comercial, mas consideram que ainda assim o Brasil pratica, vamos dizer, tarifas abusivas em algumas áreas. O problema da pirataria é um problema clássico brasileiro, a gente não pode negar, O Brasil realmente tem pirataria de muitas marcas, não só americanas, mas marcas do mundo inteiro. E aí, como parte de um jogo geopolítico que eles fazem, os Donald Trump voltam a apertar o Brasil. Eu juro sim, que não acredito em, não acredito em bruxas, mas que elas existem, parece assim, perfeito pro Lula. Mais ou menos na mesma época do ano passado foi também, por volta da meiuca do ano, você ter um evento de enfrentamento tarifário com o Donald Trump. Virou pra tentar... herói, né? Exatamente. Então, pro Lula, pra gente entender, pro Lula isso é bom. E aí a gente fica sendo pautado pelo Donald Trump na política interna brasileira e nas eleições brasileiras. A real, nós não podemos ter ideologia para lidar com os Estados Unidos. Nem para um lado, nem para o outro. A gente tem que ser pragmático com os Estados Unidos. Ano passado tinha gente idolatrando o Trump que, ele vai salvar a gente do PCC como ele. Não vai. Ao mesmo tempo, tá acontecendo agora esse tarifaço, agora vamos xingar o cara. A real, a política, ela tem que ser muito pragmático, muito concreto no que você vai fazer. Eu queria só reforçar o seguinte, alguns produtos não estão na lista e são exatamente, por coincidência ou não, os produtos que fazem muita diferença no dia a dia americano, na política, na rotina. Como eu disse, as aeronaves, o Brasil tem a excelência da Embraer, as autopeças de aviação, o café, o chá, as carnes sofisticadas e selecionadas, fertilizantes, terras raras, minerais, magnésio, farmacêuticos, magnésio. Estamos falando de minerais, Então, você vê isso, é algo que saiu do controle total. A gente não tem mais como lidar com essa questão que agora está chegando ali, mistura Pix, cartão de crédito, que é uma empresa americana que acaba sendo desprestigiada pelo Banco Central em favor do Pix, a pirataria que invadiu totalmente a nossa realidade. A gente sempre teve pirataria e o governo americano nunca ligou muito. A real é que os Estados Unidos, até a ascensão recente da China e o Trump mudar a política americana, ele sempre foi muito leniente, inclusive com, certas desproporções como outros países tratavam os Estados Unidos nas relações comerciais. A gente tem que lembrar que o mundo comercializa em dólar, inclusive petróleo. Os Estados Unidos, portanto, pode exportar a inflação dele para outras nações. Então, os Estados Unidos sempre teve uma posição muito confortável. Hoje, essa posição não é tão confortável. E uma coisa que a gente tem que entender sobre os Estados Unidos e a América Latina, não só Brasil. Agora, os Estados Unidos precisa ter a América Latina como uma reserva de recursos. Aqui é uma reserva de recursos importante, reserva estratégica, especialmente no momento de conflito internacional dos Estados Unidos com a China. Por isso que o Marco Rubio tocou agora a invasão da Venezuela, por isso que eles estão retomando um controle político maior sobre o canal do Panamá, fizeram a Argentina botar a China para fora ali no sul, ali na Patagônia. Eles vão retomar o controle sobre o continente. Isso não necessariamente é bom pra gente. Pode ser que isso abra novas oportunidades de parcerias, por exemplo, na área de terras raras. Mas, no geral, não se sabe. O problema esse é o problema básico da gente ter dois candidatos a presidente idiotas concorrendo contra mim agora, que é, um quer só gerar um espetáculo mostrando como ele enfrenta o Trump. O outro, ele quer mostrar uma adesão submissa ao Trump. Isso é muito estúpido. O Trump toca, assim, até, vou concordar e agregar uma coisa para a Jess falou. Não é nem America First, é Trump First. Eles têm um interesse americano e têm um interesse trumpista. Você acha que dá para encarar o Trump? Acho que dá, lógico que dá. Mas quem é que encara o Trump? Que você faria? Lógico que dá, do ponto de vista das tarifas. Olha só, primeira coisa, do ponto de vista comercial, há uma desproporção Brasil e Estados Unidos. Isso é um fato dado. O Brasil trata o americano, vamos dizer, com tarifas em certos setores que não são corretos. Os Estados Unidos sempre deixou quieto. Então o Brasil vai ter que sentar e negociar. Só que
e esse é o ponto que nos coloca numa posição muito boa para disputar qualquer coisa com eles, a questão das terras raras. Não há indústria de altíssima tecnologia no século XXI para os Estados Unidos sem terra rara. Tá, a barganha vai ser aí. É óbvio, um F-35, que é a base do sistema de defesa e ataque americano hoje, é o F-35. Vai meia tonelada de terras raras dentro dele. Você, pra fazer F-35, hoje tem que ir lá na China e pedir a terra rara processada. Mas, Renan, para arrumar essas terras raras, demora aí de 15 a 20 anos. Mas não é assim, mas não é nem tem que ser. Nem tem que ser isso. Demora muito. Nem e tem tem que a ser China isso. de olho em tudo isso. Não, eu sim. Durante tantos anos, nunca existiu um poder tão disputado como a China ali. Lógico. Né? Lógico. Então, é uma nova hoje Guerra Fria. Hã? É uma nova Guerra Fria que você está vivendo agora. Mas a questão toda é: a China, ela faz todo o processamento das terras raras em território chinês, fora que ela tem as maiores reservas do mundo. A China, que é do Brasil, que a gente envia as terras raras brasileiras para a China, ela processa lá. E ela depois faz os produtos ali. Aqui com o Ocidente a gente tem a oportunidade de começar a montar a cadeia aqui. E os Estados Unidos precisam disso. Não vai dar para os Estados Unidos competir com a China nos próximos 50 anos, dependendo desses produtos oriundos da China. Eles vão depender da gente. Por isso que a gente tá uma posição boa para barganhar. Então, posição boa para barganhar, barganha política, isso sempre tem vez e voz, né, numa campanha para presidente. E aí tem a questão das organizações criminosas também, né? Aí é outra história que precisa ser conversada, né? O que você falaria? Como é que você se posicionaria com relação a tudo isso? Comando Vermelho e PCC são organizações criminosas ou não? Não, eles são Terroristas, né? Terroristas, me desculpe. Cara, a gente pode fazer uma equiparação ao terror. Eu gosto de falar nos termos do direito penal do inimigo, que é tratar ele como inimigo, como um ente anômalo. Então, para você, tá tudo certo. Sim, tá tudo certo no sentido de que é uma... Flávio, o amigo Flávio ajudou, então. Não, de forma alguma. Primeiro que não foi o Flávio que tem mérito nisso, e segundo que isso não vai alterar o combate ao crime organizado de maneira substancial no Brasil. A gente pode ter, por exemplo, uma cooperação para pegar a lavagem de dinheiro oriunda das exportações de droga do PCC que vão para fora. Isso acontece. Agora, para pegar essas facções, nós vamos ter que utilizar as polícias do Brasil, a gente vai ter que usar o COAF no Brasil, a gente vai ter que usar a BIM, vamos ter que usar a Polícia Federal. É o aparato brasileiro que vai fazer isso. O problema, e isso que irrita, é que as pessoas estão a fim de ouvir historinha, conto da carochinha. Então, olha só, o Trump vai vir resolver. Aí as pessoas imaginam o quê? Que o Trump vai vir com uns aviões, vão bombardear a Rocinha? Que conversa mole. Essa simplificação burra que engana as pessoas. E as pessoas são levadas a erro e acham, pronto, o Trump vai me salvar. Não vai te salvar. Não vai te salvar. Ainda mais um Flávio Bolsonaro que anda com gente do Comando Vermelho. Ele anda com esses caras. O Bacelar, que era o parceiro dele, é do Comando Vermelho. Opa! Se você está gostando do vídeo, se inscreva no canal, deixa o like. Ajude a Tesoura Nacional nessa missão. Então, de alguma forma, Renan e amigos sofalísticos, tem um lado positivo dessa intervenção toda, quando a gente entende, falamos sobre isso ontem, essa falta de um compliance financeiro, essa dinheirama que voa para lá, que voa para cá, que sai de posto de gasolina, passa por padaria, chega nas grandes rodas da Faria Lima. Poxa, a gente estava fazendo vista grossa, a gente não viu, a gente não quis ver. Que dinheirão todo é esse? Onde é que estava a fiscalização de tudo isso, Renan? Porque não existe vontade política e a gente acabou com vários instrumentos que permitiam que essas coisas pudessem ser pegas só, vamos dizer, utilizando instituições de Estado. Um exemplo, o COAF, a própria Polícia Federal. Um exemplo, o fim da prisão em segunda instância. A gente fala muito de combate ao crime organizado por meio, vamos dizer, do combate violento a ele e da prisão dos agentes violentos do crime organizado, o cara que tá com a metralhadora na favela. Agora, como é que eu vou prender um diretor financeiro de uma empresa que faz lavagem de dinheiro do PCC? Eu preciso de institutos como a prisão em segunda instância. Hoje em dia, esses caras que pertencem ao PCC, ou vou dar nome aos bois, a REAG. A REAG é uma empresa da Faria Lima, vamos colocar aí, um fundo que lava dinheiro para o PCC. Dá para cravar de maneira bem tranquila isso. Eles têm acesso às mesmas bancas de advogado que vão atuar no STJ e no STF para não deixar que eles sejam presos ali. Esse é o circuito que ficou fácil para todo mundo lá no fim da Operação Lava Jato, lá para 2019 e 2020. Quando acabaram com a prisão em segunda instância, quando, vamos dizer, centralizaram todo o poder decisório para os grandes casos nacionais no STJ e no STF. Aí passa a deliberar ali, com contratos, com advogados ligados a familiares de juízes e ministros, e aí ficou essa várzea. O primeiro que virou uma várzea. O segundo, tem lobby. Todas essas instituições têm lobby dentro do governo federal, seja o governo federal anterior, que era o do Bolsonaro, seja o atual governo federal, em especial o atual governo federal de hoje, do Lula. Basta ver que as ONGs ligadas ao crime organizado faziam incursões no Ministério dos Direitos Humanos, no Ministério da Justiça. E
houve nenhuma vontade política em resolver esse tema. Então a gente deixou o câncer se alastrar. O lance que é assustador, assim, era óbvio que esse câncer ia se alastrar. Todo mundo sabia que ia dar nisso. Todo mundo sabia que o Brasil estava virando um narco-estado. Mas ninguém teve vontade. É como se fosse aquela pessoa que, assim, ó, você tá com câncer no pulmão e você tá fumando ainda. Você quer continuar fumando com câncer no pulmão. Todo mundo vai dizer, você tá com câncer no pulmão, você vai morrer. O brasileiro é esse paciente.